essa história de hoje, a qual eu me preparei para passar a lição para vocês. Sabe por quê? É muito interessante. Esse amigo de Jesus, a qual nós vamos conhecer hoje, ele não era amigo de Jesus, mas ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir falar dos milagres, das maravilhas que Jesus fazia, ele sentiu a necessidade de conhecer também a Jesus, de conhecer, de vê-lo ele assim, face a face. E quando ele conheceu a Jesus, ele se rendeu aos seus pés. Ele conheceu o amor de Jesus e então se tornou também um grande amigo de Jesus. Que interessante, né? É uma história muito interessante mesmo. Mas antes da gente descobrir e conhecer um pouquinho melhor quem é esse amigo, vamos de Bíblia, texto áureo, né? E o nosso texto áureo de hoje nós vamos encontrar no Lucas, livro de Lucas, capítulo 5, no verso 32, que diz assim: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Que versículo interessante, né? Jesus, ele não veio chamar os bons, mas os pecadores ao arrependimento. Conhecendo essa história desse amigo de Jesus, nós vamos entender este versículo. Por que Jesus disse isso? Amém? Então, hoje nós vamos aprender a lição 9, que tem o título de O Amigo Arrependido. Como assim um amigo arrependido? Vamos começar, a nossa lição. Então, imagina você, se você morasse, se você vivesse em um lugar onde você não fosse assim muito querido, pelos seus amiguinhos, pelas pessoas que estão ao seu redor. Não seria nada muito legal, Porque ninguém gosta de viver assim. E com esse amigo que nós vamos conhecer hoje, acontecia isso. Sabe por quê? Por causa do seu trabalho. Esse amigo arrependido, qual nós vamos conhecer hoje, é o Zaqueu. Quem já ouviu falar de Zaqueu? Eu acho que quase todos vocês, Então, Zaqueu, ele trabalhava para os romanos como chefe de impostos, Ele cobrava impostos. Vocês sabem o que é imposto? Imposto é um valor que nós pagamos para o Estado, Pagamos para o nosso município por serviços que eles nos concedem. Um exemplo é a nossa luz, a nossa água, a nossa internet, telefone. Essas coisas não tem como nós adquirirmos sem que alguém nos ceda. E como é um direito para todos nós, é um serviço, são tipos de serviço que o Estado, o município, a prefeitura nos concede. E nós pagamos por esses serviços. E nessa época, Zaqueu era um desses cobradores. Só que ao invés dele cobrar o preço justo, que já nem era permitido, já nem era muito aceitável, ele ainda cobrava o dobro para poder ficar com uma parte desse dinheiro. Então Zaqueu, ele se tornou um homem muito rico, mas pobre de amizade, de afeto, porque ele acabava prejudicando as pessoas com esse ato dele. Entendeu? Então, um dia, Zaqueu, ele soube que Jesus passaria por sua cidade e decidiu conhecer Jesus pessoalmente. Ele já ouvia falar, de Jesus, já ouvia
falar das lições que Jesus ensinava e dos milagres que ele realizava. Então, ele se sentiu interessado em também conhecer Jesus. Só que tinha um problema. Zaqueu, ele era de pequena estatura, ele era baixo. Então, Jesus já vivia rodeado por uma grande multidão. E ele, ainda sendo meio pequeno, seria muito difícil, para ele conhecer, ver quem era esse tal Jesus de que todos falavam. Mas então, ele teve uma ideia. Já sei, Jesus vai passar por aqui, então eu vou subir nessa árvore, porque lá de cima eu poderei bem ver quem é esse Jesus. E então ele fez isso. Ele subiu. E então a multidão se aproximava. E então, de repente, bem debaixo da árvore onde Zaqueu estava, a multidão parou. A multidão parou e enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz, olha, Zaqueu em cima da árvore e a multidão bem debaixo de onde ele se encontrava. E então ele ouviu uma voz falando o seu nome. E então Zaqueu ouviu essa voz chamando o seu nome, dizendo: Zaqueu, desça logo daí, pois hoje eu vou ficar na sua casa. Nossa, mas quanta surpresa Zaqueu, deve ter tido naquele momento. Ele simplesmente queria ver Jesus e de repente Jesus já sabia quem ele era, já sabia qual era o seu nome e melhor ainda iria ficar na sua casa. Ele iria poder conhecer Jesus e perguntar o que quer que ele quisesse. Mas que coisa maravilhosa, Mas então, algumas pessoas começaram a murmurar, começaram a reclamar. Como assim? Como é que o mestre pode se aposentar, se hospedar na casa de um homem publicano, na casa de um pecador? Bem, mas Jesus não deu ouvidos e foi para a casa de Zaqueu. E algo maravilhoso aconteceu. Ali, Zaqueu teve a oportunidade de conhecer Jesus face a face. E então, Jesus explicou para ele que todas aquelas coisas que ele fazia eram erradas, porque prejudicava o próximo, prejudicava aos outros. Então, ele reconheceu que ele estava errado e se arrependeu de todas essas coisas que ele fazia. Olha a carinha de Zaqueu, a carinha do amigo arrependido de Jesus. Então, depois daquele encontro, Zaqueu tomou uma grande decisão. Zaqueu disse que metade da riqueza a qual ele tinha, ele devolveria para os pobres, para aqueles a quem ele havia cobrado os impostos. E devolveria ainda 4 vezes mais. Isso que é arrependimento. Arrependimento verdadeiro é quando a gente sabe, a gente reconhece que cometeu algo errado e sente uma tristeza profunda no nosso coração e decide não fazer mais. Esse é o verdadeiro arrependimento. É o arrependimento a quem Jesus perdoa. Não adianta a gente cometer algo errado, e falar que se arrependeu, que não vai fazer mais e depois fazê-lo novamente. Isso não é arrependimento. E Jesus, ele sonda os nossos corações.
Ele sabe, ele conhece se nós realmente nos arrependemos de verdade. E então, naquele momento ali, ele viu, ele reconheceu que Zaqueu havia se arrependido de verdade. Glória a Deus, né? E então ele declarou: Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Aleluia! Ao verdadeiro encontro de Jesus com Zaqueu, gerou, né, essa mudança de comportamento, essa mudança, essa transformação na vida de Zaqueu. E Zaqueu se tornou um grande amigo de Jesus. E nunca mais a sua vida foi a mesma. Realmente, ele nunca mais cometeu aqueles atos errados que ele fazia. Amém? Que linda história de amizade, de amor, de arrependimento, né, criança? Então, nenhuma pessoa que encontra com Jesus, ela que tem, né, um verdadeiro encontro com Jesus, ela continua sendo a mesma. É impossível. Se alguém fala que conhece Jesus e não demonstra isso nas suas atitudes, ela nunca teve frente a frente com Jesus. Ela nunca conheceu o amor de Jesus, né? Então, assim como Zaqueu, existem muitas pessoas por aí que não conhecem a Jesus. Vocês sabiam disso? Às vezes já até ouviram a falar, mas não conheceram. E estão esperando pessoas como você e como eu, que já conhecem a Jesus, para falar do seu amor para eles, para ajudarem a eles a conhecerem verdadeiramente Jesus e se arrependerem dos seus caminhos, né? Vocês devem ter alguns amiguinhos de vocês que não são crentes, né? Que às vezes são de outra religião, ou às vezes até mesmo por ser de outra igreja, são, como que a gente fala? Por serem de outra igreja, são discriminados. Mas isso não compete, não cabe nem a você e nem a mim. O nosso dever é falar de amor para eles, né? Nós não vamos nos aproximar de pessoas, de amigos, para cometer os mesmos erros que elas. Mas nós não devemos discriminar. Nós devemos nos aproximar para falar do amor de Jesus e que aquilo que eles estão fazendo é errado. Amém? Então, meus amores, assim como Jesus, nós também devemos ser mensageiros do amor de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Amém? Então, que nós possamos ser um bom exemplo, como Jesus é, e pregar que Jesus, ele é amor e que todos têm direito a se arrependerem e receber o perdão de Deus, tá bom? Essa história de Zaqueu me faz lembrar, né? Aquele louvor que canta muito na nossa igreja. Vamos cantar um pedacinho com a tia? Vamos lá. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Amém? Essa é a lição de hoje, né? Que vocês possam ter, curtido bastante essa lição e não se esqueçam de responder as perguntas que a tia vai deixar lá embaixo, tá bom? Beijo! Como